Obrigado, Lívia. Bom dia a todos. Obrigado. Então, eu quero agradecer muito ao Departamento de Geografia, ao Unesp, pela recepção desse evento aqui. E é claro que estar nessa mesa com a Lívia, que, embora a gente já trabalhe junto há algum tempo, acho que eu nunca tinha estado numa mesa junto com a Lívia. E com a Lúcia. Com a Lúcia já, né? Mas é sempre bom, é sempre renovado, né? A Lúcia que é a minha irmã mais velha, né? Então... Bom, como é que foi? E eu aponto para onde? Para lá? Tá bom, senão eu vou apontar para a tela. Bom, o título que eu preparei para essa fala é Sabor enquanto Experiência Geográfica. Está aparecendo devagarzinho. E, na verdade, ele sugere o propósito de pensar o sabor em sua qualidade de sentido, ou seja, na sua capacidade de perceber o mundo. Então, a escolha desse título e essa orientação é uma menção ou um desejo de filiar essa fala, essa reflexão com a tradição dos estudos perceptivos e cognitivos em geografia, né, que está sendo desenvolvida há muitos anos, mas também é um esforço de pensar a percepção humana no sentido filosófico, compreendendo os sentidos não apenas do ponto de vista psicológico e biológico, mas entendendo como órgãos epistemológicos do conhecimento de si e do mundo. Nesse sentido, como a Lívia já colocou na fala dela, a percepção é ligada diretamente à experiência, tornando o corpo a mediação do ser cognoscente e o mundo. Né? Essa mediação que acontece justamente pelos tradicionais e consolidados 5 sentidos básicos da percepção. Né? A visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Aí é que está uma tarefa que não é simples, porque a tradição filosófica ocidental de pensamento, ela consolidou uma divisão entre os sentidos que classifica alguns como superiores e outros como inferiores. Uma divisão que vem desde Aristóteles, aliás, proposta por ele. Tá lá, né? Ligar. Estão gostando de me atrapalhar aqui. Então, essa divisão que vem desde Aristóteles, ela classificou visão e audição como sentidos chamados por ele de distais. Então, são baseados na distância. Né? E o olfato, o paladar, né, relacionado ao gosto, e o tato como os órgãos proximais, relacionados à proximidade direta com o corpo. Né? Esse quadro, ele mostra então essa divisão que na verdade é epistemológica entre esses tipos de sentido. Os primeiros, os distais, ligados ao conhecimento, à racionalidade, ao belo, à objetividade e à generalização. E por isso, eles eram associados ao masculino, à eternidade e eram considerados superiores. Já os segundos, os proximais, que estão na coluna da direita, eles são associados à subjetividade, à especificidade, ao conhecimento particular, ao prazer e à dor, à efemeridade e à intimidade. E por isso era considerado, por favor, não briguem comigo, associados ao feminino e enquanto sentidos inferiores. É interessante notar que a base para essa distinção entre os sentidos que Aristóteles estabeleceu e permaneceu sendo retroalimentada e reforçada durante muitos séculos está exatamente no entendimento da relação sujeito-objeto. Ou seja, na posição que o sujeito ocupa em relação ao objeto percebido. Por isso que a base é a distância ou a proximidade em relação do sujeito com o objeto. Visão e audição, eles permitem a apreensão das qualidades do objeto à distância. Né? A gente não precisa se envolver com o objeto para poder observá-los. Né? Quer dizer, na visão
nessa visão consolidada, você não estaria entorpecendo o corpo, você estaria mantendo o corpo puro e o seu discernimento claro. Né? A lógica, a funcionalidade e a razão, elas poderiam operar livremente através desses dois sentidos, permitindo a percepção e o entendimento precisos, o conhecimento puro e verdadeiro. Muito diferente é o caso, por exemplo, do olfato, que nós temos que, para ele operar, nós precisamos inalar substâncias mal cheirosas, nós precisamos inalar coisas que perturbam a ordem do corpo. E o tato, que prescinde do toque, que potencialmente é contaminante. E o pior de todos, nesse ponto de vista, que é o paladar, que envolve não apenas o toque do objeto, o paladar é tátil, na língua e no palato, mas a ingestão, que nas palavras de Renteria, uma ingestão que envolve o sujeito não só tocar o objeto, mas dissolvê-lo, destruí-lo e absorvê-lo, tornando o objeto parte do próprio sujeito. Quer contaminação mais forte que essa? O problema desse contato direto e tão íntimo, para essa perspectiva de pensar os sentidos a partir da relação sujeito-objeto, é justamente que o objeto ele influencia demais o sujeito. Né? Você rompe com essa distância e o sujeito acaba sendo influenciado e transtornado, entre aspas, pelo próprio objeto. Então, se a visão e a audição são guiadas pelo discernimento e a curiosidade intelectual, o olfato, o paladar e o tato, eles são hedonistas, ou seja, eles proporcionam prazer e nós buscamos eles para derivar prazer. É claro que esse quadro muda, né, desde o século XVIII, principalmente com o desenvolvimento da gastronomia na França e a discussão filosófica que estendeu o sentido de gosto, que ele é essencialmente ligado à ideia do paladar, de sensação tátil, que é o seu sentido primeiro, para o seu sentido metafórico, que aí estende a discussão do gosto para a discussão estética, para a discussão das preferências, do belo, e, portanto, e acaba associando o gosto à ideia de civilidade, de bom gosto, de cultura, de bem viver e assim por diante. Então, uma longa história de oscilação entre essas duas perspectivas sobre o gosto, a metafórica e a da sensação tátil, ela vai se estender e aí acaba, de um lado, transbordando a discussão inicial sobre essa, entre aspas, poluição que a contaminação do objeto pelo sujeito envolvia, mas, por outro lado, acaba colocando os demais sentidos, que eram chamados de proximais, na mesma condição dos outros sentidos, em termos do conhecimento. Por isso, em termos epistemológicos. Quer dizer, se aqui nessa perspectiva você tirava a condição de conhecimento, oh meu Deus do céu, por isso que eu gosto de usar o meu, produzem conhecimento, não se via o olfato, o paladar e o gosto produzindo também conhecimento. Isso vai se reverter, né? A geografia, não é demais lembrar que historicamente ela é muito ligada às propriedades visoespaciais, né, que o Balkin chama de graficacia, a imagem e, portanto, a visão. Né? Os geógrafos eles são muito visuais, treinados a usar a observação e muito ligados à observação da paisagem, especialmente. E pouco nenhuma atenção foi dada ao longo do tempo aos demais sentidos, especialmente esses do gosto, do sabor. Né? Mesmo com a abordagem perceptiva, foi mais dado atenção ao longo dos anos à percepção. À própria visão, né? A percepção visual. Né? Embora, claro, tenha trabalhos isolados que também tentem explorar a percepção tátil, a percepção olfativa e assim por diante. Né? Agora, por que esse silêncio? Né? Por que essa dificuldade em incorporar esses outros sentidos, mesmo na teoria, mesmo nos estudos perceptivos? A razão está exatamente nessa classificação que perdura em muitos círculos, né? Que tornou, que está amarrada à própria epistemologia ocidental.
né, que nega a proximidade e nega a interioridade. Essa perspectiva que dá mais valor à visão e à audição, ela persiste, né, já que essa relação sujeito-objeto ela continua sendo vista como promíscua na maioria dos círculos acadêmicos e na perspectivas científicas, né? Isso, é claro, muda na perspectiva da filosofia fenomenológica, né, que propõe exatamente diluir essa oposição sujeito-objeto em busca de um conhecimento fenomenal, ou seja, revelado na experiência corpórea do ser no mundo. Esse entendimento ele coloca os sentidos, todos os 5, no mesmo nível, né, e coloca o papel do objeto, na verdade não o papel do objeto, mas o papel da relação sujeito-objeto na produção do conhecimento, entendendo ele como ocorrendo na própria relação, e não no sujeito e nem no próprio objeto. E isso coloca todos os sentidos que nos permitem ter uma experiência do mundo em mesmo pé de igualdade em termos de conhecimento. Experiência que, nesse caso, ela, portanto, é ambidirecional, contando com a participação de todos os sentidos e o que nos leva, dentro da abordagem humanista em geografia, a colocar a experiência como o principal caminho teórico para a gente poder pensar o conhecimento geográfico de mundo. E nessa tradição nós estamos estudando há muito tempo já as percepções de paisagem, as imagens mentais, a memória, os sentidos e a experiência de lugar, as narrativas literárias, as paisagens sonoras e até, ultimamente, as paisagens táteis e olfativas. E aí, como a gente estudaria nessa linha o sabor enquanto experiência geográfica? Será? Talvez a Lúcia nos responda depois, né? Será que nós pensaremos em paisagens gustativas? Ou nós pensaremos em lugares saborosos? Bom, para contribuir com uma agenda de pesquisa nesse horizonte da geografia, eu vou usar o tempo que me resta para falar apenas de 2 ideias. A primeira, o sabor é essencialmente ligado à nossa experiência geográfica de mundo. E a segunda é que é necessário compreender as relações entre sabor e gosto e suas aberturas para uma abordagem geográfica do tempo. Então eu vou passar ao primeiro ponto, né? E para isso eu preciso localizar a ideia de experiência, o que eu estou querendo dizer com ela, em termos da teoria do conhecimento. Está faltando coisa aqui. Ele está pulando. Ó, ele está pulando, deixa eu falar. Experiência, ela vem do latim experire, né, e ela tem a mesma raiz das palavras experimento e também experto. E elas têm, desde a sua raiz, o sentido do conhecimento empírico e da relação de testar. Né? Então, desde as origens como a palavra se desenvolveu, ela está ligada ao contato direto com o mundo, né? Contrapondo, portanto, com o conhecimento ideal ou racionalista e naquele conhecimento que a gente adquire estando no mundo, ou seja, no cotidiano, na relação. Eu conheço o que é copo, não porque tem uma ideia de copo preconcebida, mas pelo uso que a gente faz desde criança do próprio copo. Né? Tem até um sentido que é muito interessante, que é conhecimento ou habilidade adquirida a partir da observação ou de passar por acontecimentos específicos. E também é interessante que experto, ele era um adjetivo que significava ter experiência de algo, né? Ou formado pela experiência, e que só se tornou substantivo depois, muito mais recentemente no século XIX. Então, quando nós estamos pensando em teoria do conhecimento, a experiência justamente se refere ao conhecimento adquirido na empiria, no contato direto com o mundo, contrapondo-se às abordagens racionalistas ou idealistas. Já em termos fenomenológicos, a gente poderia dizer que é o contato direto da consciência corporificada com o mundo. Então é aquele conhecimento que a gente adquire simplesmente por viver e estar no mundo.
Tuan, no seu cérebro livre espaço e lugar, quando ele está fazendo o capítulo sobre a perspectiva da experiência, ele fala do paladar, mas ele não consegue escapar daquela divisão aristotélica, né? Tanto é que ele coloca o paladar junto com o olfato como sentidos que não seriam espacializadores. Ele fala da visão e do tato como espacializadores, né? E os demais como não espacializadores. Ele reconhece o papel geográfico, mas por quê? Porque os espacializadores, para ele está usando o sentido geométrico. Ele está usando exatamente nesse sentido da distância, mas não na distância cognitiva, necessariamente. Mas ele está pensando nesse espacializador porque a visão nos permite ver distância, e ele está pensando cognitivamente, geometricamente. E o tato também nos permite ver o volume e a forma das coisas. No entanto, a gente pode ir além um pouco dessa ideia e pensar que, se não é espacializador no sentido que ele estava pensando, a partir da ideia de geograficidade do Dardel, nós podemos pensar que paladar, olfato e o tato, eles são espacializadores, eles são... Eu não queria falar um outro neologismo para ficar esse monte de palavra, mas se um permite que a gente se localize no plano geométrico do mundo, os outros permitem adensar e significar os lugares onde nós estamos. Então, nos permite localizar através justamente da experiência direta e do significado que eles dão aos lugares. Isso é algo que relativamente é simples quando a gente pensa que os 5 sentidos eles não operam individualmente. A Lívia também já colocou algumas situações em que os sentidos eles estão bastante comprometidos um com o outro. Tanto é que se a gente quiser estudar um único sentido isoladamente, nós teremos que artificialmente inibir os demais, né? Se eu quiser estudar só a visão isoladamente, sem os efeitos retroalimentadores dos demais sentidos, a gente vai ter que inibir os outros 4. Por quê? Porque na prática, a experiência que nós temos do mundo e como nós construímos nosso conhecimento acerca dos lugares, das paisagens, etc., ela tem todos os sentidos trabalham nisso, concomitantemente. Isso também é muito claro quando nós estamos pensando no sabor, quando a gente pensa a ideia de aroma, né, que a princípio é completamente ligada ao olfato, mas na verdade o aroma ele trabalha olfato e paladar concomitantemente, né? Nós sentir o aroma já é também você sentir o paladar, o sabor, na verdade. Isso nos coloca aquela questão clássica. Tem outra coisa relacionada ao paladar que também é interessante, que a princípio a gente tira a visão do paladar, mas quem que não cresce o olho, né, diante de uma mesa bem arrumada? Isso eu falei jocosamente, mas na verdade o sabor, a disposição dos alimentos à mesa e a forma como se prepara e se apresenta, ela é parte essencial, né, do sabor. Então a gente relaciona visão, tato, olfato, textura e assim por diante. Mas isso eu vou falar um pouco mais no item seguinte. A problemática central clássica que se coloca nesse caminho de reflexão nós percebemos os dados dos sentidos ou nós percebemos as coisas materiais nelas mesmas, em si mesmas. No caso interno, nós percebemos os sabores diretamente ou estamos aprendendo o gosto de forma mediada pela cultura, que nós aprendemos a gostar de certas coisas, né? Até hoje as pessoas se espantam e não se conformam dando comer feijão. Por quê? Como que um brasileiro não come feijão? Não é uma coisa que não é, porque culturalmente os sabores estão relacionados também, né? Então o sabor ele é mediado ou ele a gente experiencia diretamente mediado pela cultura, pelo costume, pelo próprio olfato e pela visão, né? Quem já não pegou alguma coisa na vitrine de uma padaria e quando pôs na boca se arrependeu?
Mas o que eu busco, na verdade, gente, não é de forma alguma resolver esse problema, mas é uma posição intermediária, né? Quer dizer, que vê os dados dos sentidos e as coisas materiais como os indissociáveis. Em outras palavras, é um pouco fugir da questão se nós temos que analisar a fisiologia do sabor e é nela que está o conhecimento, ou se é só na mediação da cultura que, então, se você é ensinado a comer tal coisa, você vai gostar e vai ter uma certa perspectiva sobre ele. Então, é procurar um ponto intermediário disso, né? E para isso eu acho que a gente precisa chegar e refletir um pouco sobre exatamente a relação ou as relações entre as ideias de sabor e gosto, que elas vão aparecendo nas falas e nos textos, no cotidiano, de formas intercambiáveis, e pensar essa dissociação e essa relação intrínseca nos ajuda a pensar alguns dos sentidos que eles têm irrebatimentos para a própria experiência. Então, assim eu passo para a segunda ideia que eu queria discutir. E para isso eu tenho que começar pelo paladar, né? Obrigado. Dá tempo. O paladar, ele é o sentido gustativo dos sabores pela língua, né? Embora ele não seja muito desenvolvido nos seres humanos, comparado com outros animais e comparado com os outros sentidos nossos, ele nos permite uma percepção específica, que é a gustativa, e nos oferece possibilidades de leitura de circunstâncias e formas, né? E comumente, infelizmente, é limitado à alimentação, mas ele é muito mais do que isso. Gosto e sabor, eles são os entes relacionados ao paladar, e esse é um dos slides que eu perdi aqui. Ó, perdi tudo. Não, não sei o que aconteceu, pulou os slides. Antes desse não tem texto? Não, pulou mesmo, pode ficar dando. Pode pôr no 3, por favor. Não, perdeu mesmo, não sei o que aconteceu. Perdeu uns negócios. Mas o que eu queria colocar, resumidamente, são algumas das origens, em todas as línguas, não é só no português, que gosto e paladar eles aparecem sempre muito próximos e com muita dificuldade para a gente diferenciá-los. Porque várias são as palavras que em várias línguas foram dando origem e foram agregando sentido ao que nós em português hoje chamamos de gosto e paladar. Então a gente pode citar taste, tangere, touch, uma infinidade de palavras em francês, em latim, em grego, em alemão, em italiano, que vão se juntar. Eu vou resumir com um sentido que não se diferencia, porque as origens da palavra que cai no gosto e no sabor são as mesmas e elas vão se retroalimentando. Então, quais são os sentidos principais que carregam essas palavras? É o sentido palativo, tátil, né, que vem de taste, tangere, o toque, o sentido aromático, na relação olfato-paladar, o sentido de escolhas, que aí entra o sentido metafórico de gosto, que vai adquirir o sentido de eu prefiro isso e você prefere aquilo, e o sentido de apreciação estética, né, que liga o sentido que é relacionado também ao sentido metafórico de gosto, que ele não se desprende do sentido tátil de gosto, ele também volta para alimentar esse sentido. E também um outro sentido que é o de saber, que é o conhecimento e entendimento correto, relacionado também à ideia de bom gosto. Então, quando nós pensamos todos esses sentidos, esses significados que estão envolvidos na ideia de gosto e de sabor, é que a gente chega a esse gráfico, que em termos da experiência geográfica, nós temos que pensar para entender gosto e sabor. Ao mesmo tempo, aí está a abordagem conjuntiva. Na percepção gustativa, que está baseada nesses 4 sabores básicos, né? O salgado, o doce, o ácido e o amargo, que claro que hoje em dia a gente consegue, os fisiologistas do gosto conseguem perceber e identificar várias nuances entre esse tetraedro básico. Conjuntamente ao discernimento estético, que ele está relacionado hoje ao sabor diretamente, não só de forma metafórica, ao aroma e ao toque.
tudo isso, ao mesmo tempo, está carregando a ideia de sabor e gosto e envolve a nossa experiência geográfica de mundo. Porque ela acontece não só nessa percepção direta que a gente tem dos nossos sentidos com o mundo, mas mediado pelas tradições, pela memória, pelos costumes e assim por diante. Portanto, sabor enquanto experiência, ele se dá no encontro intuitivo, que a gente poderia chamar hedonista, em busca desse prazer, mas o encontro desse intuitivo com a racionalização estética. A apreciação daquilo que a gente avalia de uma maneira ou de outra. Para terminar, eu separei duas experiências literárias que, na verdade, eu até brinquei com a Janaína, eu disse que eu podia falar só as duas, só ler, e não precisava falar mais nada. Né? Porque, na verdade, elas são tão completas e tão mais bem explicadas do que eu tentei fazer aqui. Né? Mas, enfim. A primeira... Bom, primeiro, só para fixar duas ideias, uma ideia. Não sei se eu deixei claro isso, mas para nós, hoje, podemos fazer um seminário sobre sabores geográficos aqui na Unesp de Rio Claro, em 2011. É necessário que nós admitamos um princípio hedonista para a ciência de um lado e para a geografia de outro. É preciso que a gente considere o sentido do sabor como sentido de conhecimento, epistemológico, portanto. Que há conhecimento do sabor, e não apenas o prazer. Ou de outra maneira, que o prazer também gera conhecimento. Afinal de contas, o que nos move cotidianamente na nossa experiência geográfica de mundo? Né? É a racionalidade do ótimo econômico? E aí que eu chego nas duas experiências. Né? A primeira é do Michel Onfray, que é um grande comensal, enólogo e conhecedor das sutilezas dos sabores. Quando ele foi perguntado, e são só duas eu termino, quando ele foi perguntado sobre a sua maior lembrança gastronômica, ele relata no seu livro A Razão Gulosa, A Filosofia do Gosto, que após se debater por alguns segundos, pego de surpresa pela necessidade de precisar um único momento que fosse sublime o suficiente para poder ter essa elegia, ele diz: a ideia me veio como um raio fulgurante do lugar onde ela estava, nos limbos, na memória da criança que fui. Minha melhor lembrança gastronômica era um morango no jardim de meu pai. E a forma como ele descreve isso, para mim, é uma experiência geográfica. O dia fora quente, num verão. Os morangos estavam saturados desse calor que queima os frutos até o centro, onde são mornos. As folhas não bastam para fazer uma sombra que os projeta suficientemente. Arranquei um deles. Meu pai convidou-me a passá-lo na água, segundo sua expressão, para limpá-lo e refrescá-lo. O filete que descia da torneira estava gelado. Vinha das fontes que dormiam sobre os jardins. Quando pus o morango na boca, ele estava fresco na superfície. Não entrou? Vai. Então, quando pus o morango na boca, ele estava fresco na superfície e quente na alma, pele doce quase fria, polpa temperada. Esmagado sobre o meu palato, ele se fez líquido e inundou a minha língua, minhas faces, e depois desceu para o fundo de minha garganta. Fechei os olhos. Pelo espaço de um momento, uma eternidade, eu fui esse morango, um puro e simples sabor espalhado no universo e contido na minha carne de criança. A felicidade me roçara com sua asa antes de ir embora. Essa sublime lembrança, ela enlaça experiência, memória e percepção gustativa, colocando o sabor pleno enquanto dados da percepção, tanto quanto coisa material, ao mesmo tempo que é costume, gosto, sensorial ou metafórico. E as experiências, vejam que ele ocorre geograficamente centrado, ou seja,
o Onfray, para falar da lembrança, ele não falou das sensações especificamente do que a percepção gustativa dele estava identificando. Mas ele teve que colocar no lugar, num tempo, ele teve que contextualizar isso e dar sentido e significado geográfico para além do sabor estritamente ligado à percepção tátil. A segunda experiência é do Italo Calvino, né? Um pouco óbvio para eu falar do Calvino, mas se ele não era igualmente refinado comensal, ele era um literato de mão cheia, né? E sabia como ninguém explorar pelas suas narrativas os detalhes da condição humana. No seu livro Sobre o Sol Jaguar, ele tem 3 contos, cada conto era dedicado a um dos sentidos. Por fim, ele não escreveu 2 deles, mas no sentido dedicado ao paladar, que tem o nome do livro, ele explora os encontros e desencontros de um casal europeu em uma viagem ao México. O casal, desencontrado na cama, mantém a chama acesa apenas à mesa, numa complementaridade entre percepção e discernimento, sintetizado pelo sabor e seu compartilhamento. Porque a mulher era a hedonista, buscando, né, as sensações de saber com o mundo, e o homem era o racional, né, o preocupado em conceituar, né, enfim. Olivia, que é a esposa, ela é guiada pelo prazer hedonista ao conhecer o lugar e aquela geografia peculiar do país estrangeiro, pela variedade de pimentas e sabores, temperos e possibilidades gustativas. E o narrador acaba fazendo a viagem pela percepção da esposa, né, que era muito mais refinada. E é interessante que é só quando eles se entendem por fim à mesa que eles se entendem na cama também, né? E aí eu vou ler esse pedaço para vocês, que eu acho que é quando ele mostra o papel do sabor enquanto experiência geográfica através da ideia de viagem. A verdadeira viagem, enquanto introjeção de um exterior diferente do nosso habitual, implica uma mudança total da alimentação. Engolir o país visitado, na sua fauna e flora e na sua cultura. Não só as diferentes práticas da cozinha e do tempero, mas o uso de diversos instrumentos com os quais se amassa a farinha ou se mexe a panela, fazendo-o passar pelos lábios ou pelo esôfago. Este é o único modo de viajar que faz sentido hoje, quando tudo o que é visível pode ser visto pela televisão sem sair da poltrona de cada um. E não se argumente que o mesmo resultado é obtido frequentando os restaurantes exóticos de nossas metrópoles. Eles falseiam tanto a realidade da cozinha, a qual pretendem representar que, do ponto de vista da experiência cognitiva que daí se pode extrair, equivalem não a um documentário, mas a uma reconstrução ambiental filmada no estúdio cinematográfico. Essa introjeção, ela é química, biológica, cultural, volitiva e estética, permitindo assim o conhecimento. Se não o conhecimento puro que os gregos almejavam, acreditando numa pretensa separação absoluta entre mente e corpo, mas o conhecimento volitivo e intencional, hedonista até às vezes, mas que nos move na experiência do mundo. E para terminar, as inscrições de Onfray e Calvino, elas para mim são tão completas, né, porque elas expressam o sentido que eu estou buscando, né, e aí eu termino entendendo o que eu estava buscando para sabor enquanto experiência geográfica do mundo, né, qual seja a introjeção que nos torna os lugares que nós vivemos. Obrigado pela atenção. Agradeço essa belíssima aula sobre o sabor e passamos agora a palavra para a Lúcia Helena.